Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu andei vendo uns vídeos da Fran e eu vou te falar uma coisa. Esses vídeos da Fran são vídeos antigos, desde o tempo que a Fran começou. Quando eu conheci a Fran, deve ter uns 4 anos mais ou menos, a Fran era muito boa de lidar com a casa. Ela ensinava muitas coisas, inclusive limpar colchão. Ela abria a janela, né? A casa dela ainda estava começando, ainda era uma casa simples. E ela pegava o colchão, colocava bicarbonato, fazia umas coisas, e para poder tirar ácaro, né? Tirar qualquer umidade do colchão. Então eu aprendi muita coisa com a Fran naquela época. Ela ensinava como cuidar das plantas, como tirar inseto. Ela era assim, sabe, uma dona de casa de primeira. O Edmilson nem sonhava de aparecer. Só ela que aparecia. E ela era muito legal, sabe? Tanto é que ela conversava com as pessoas. Até uma vez eu ouvi uma música no canal dela, eu gostei muito dessa música. Eu pedi a ela o título da música, ela me deu o título. Eu tenho a música até hoje. E simplesmente ela era uma pessoa gente boa pra caramba. Aí ela foi crescendo na plataforma e o Edmilson foi aparecendo. Aí teve o canal dele. Quando ele começou a fazer o canal dele, e ele de um lado e ela de outro, eles começaram a crescer muito com aquele sítio. E o que acontece? Simplesmente o próprio Edmilson pensou em fazer uma pequena casa para contratar um caseiro para morar na casa e cuidar do sítio com ele, porque ele estava com negócio de gado, começando com gado, e era muitos frangos e muito, né? Aquelas coisas de que fazem chácara. E ele resolveu contratar um caseiro e a esposa, que eu já falei para vocês quem é, que é o Moab. Ele jura que não conhecia o Edmilson. Eu juro que era ele que trabalhava com o Edmilson. Porque esse Moab, quando veio com a esposa para essa pequena casa, dar um apoio, na época que houve o acidente do Edmilson com a árvore, esse Moab já não trabalhava mais com ele. Mas foi esse Moab que veio ajudar. Porque ele era próximo. Então, como ele já trabalhou na chácara, ele estava trabalhando, fazendo essa parte de avulsa. Ele já não estava mais na chácara, mas ele quebrava galho. Então, ele era um dos empregados que estavam lá cortando as árvores junto com o Edmilson. Quando aconteceu o acidente do Edmilson, que todo mundo viu. E ela jura que não era ele. Eu digo pra você que era. Que eu sei que era. Inclusive, o Edmilson, desde que eu conheço eles, nunca soube que a Fran fosse pra cidade fazer qualquer coisa relacionada à saúde do marido. Ela ia pra cidade resolver problema da saúde dela, saúde da mãe dela, fazer plástica, fazer não sei o quê. A mãe dela esticar aqui, esticar ali, que a mãe dela também tem plástica. Fez plástica. Não sei se foi no rosto, se foi no pescoço. A Fran também já fez umas plásticas, plástica no olho. E além da história do filho, que eles estavam tentando ter filhos. Então eles viajavam muito. O Edmilson estava ótimo, nunca soube de problema de Edmilson. Ele sempre tocou a chácara, ele sempre trabalhou muito lá. E a Fran não fazia nada sem o Edmilson. O Edmilson pra cá, Edmilson pra lá, ela não ia na cidade, ela dirigia. Mas ela não fazia nada sem ele, ela era totalmente dependente dele. Ela só passou a ser o que ela é hoje, que ela sempre foi assim, narcisista, orgulhosa, mas com o Edmilson ela era calma. O Edmilson era o dono,
O Edmilson era o homem da casa e ela era a mulher que era ajudadora desse marido. Ela se sujeitava, porque era assim que era o casamento deles, um casamento religioso. Era o esposo e a esposa. E ela sofria muito por não ter a família completa com filhos. Aí ela conheceu o tal do Moabe, lá na época. E começou um pequeno interesse. Eu estou falando porque eu sei. Eu sei o que eu estou falando. Ela balançou com esse Moabe. Era jovem, 25 anos, 24 anos. Hoje ele tem 30, mas na época, né, jovem, forte, tocando o sítio com o Edmilson. Ela vivia atrás filmando o marido, filmando as coisas que o marido fazia, os cercados, o piquete do gado. E o cara estava junto e ela não filmava ele, mas ficava de olho. Então ela já estava de olho neste cara há muito tempo. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que ela caiu em pecado. E o Edmilson não suportou. Ele não aguentou. Por isso que ele ficou com problema de coração. Ele entrou numa depressão profunda. Se você tiver conhecer os vídeos dele, você vai entender. Ele passou a ficar muito triste. E ele sofreu um acidente da árvore. E aquilo causou uma tristeza profunda nele. Ele teve que viver um casamento de mentira. Porque a mulher dele já tinha voado. Então o que acontece? Ele pegou no Fraga e não suportou. Ele deu uma tristeza tão grande que o coração dele não aguentou e ele partiu. O que aconteceu? Na hora que ele estava infartando, a pessoa tem que pegar um telefone e ligar para o corpo de bombeiro imediatamente. Não, ela foi chamar o pastor. Todo mundo sabe disso. Ela foi chamar pastor, ela foi chamar amigo, ela foi chamar... Não sei se o Moab também estava. Então demorou muito para ele ser atendido. Eles moram no fim do mundo, até chegar na cidade. Ela tinha que ter ligado para o corpo de bombeiro imediatamente. Quando a gente tem um problema com o filho, ou com qualquer pessoa em casa, a gente liga para o corpo de bombeiro. O que eu faço? Minha filha está engasgando. Meu pai não é me chamar pastor, nem chamar o empregado. Então, o marido, foi embora. Ela estava livre para fazer o que ela se julga em condições. Tá aí a resposta para vocês verem. Eu já fiz um vídeo há mais de um ano atrás, tá aí no meu canal. Eu recebi milhões de críticas. O Edmilson nem sonhava de ter morrido. Eu já tinha feito o vídeo. E ninguém acreditou em mim. Eu tive 76 mil visualizações nesse vídeo. Porque eu falo a verdade. Eu falei um monte de coisa ali. Entendeu? E o Edmilson estava vivo. Então eu sei o que eu estou dizendo. A Fran mudou muito. Ela mudou muito. Por que hoje ela não está conseguindo mais fazer vídeo? Ela só faz vídeo de comercial. Porque ela só pensa nisso. Acabou a vontade de ser cristã. Acabou. Sabe por quê? Porque ela tem uma coisa chamada culpa. Ela tem uma culpa tão grande dentro do coração que ela impede dela avançar. O espírito do mal entrou nela, acabou. Ela foi herege. Não adianta ela falar agora do Senhor. Aparta-vos de mim, pois nunca vos conheci. Ela está muito longe de Deus. Ela mostra uma coisa para vocês, mas não é verdade. A Fran que eu conheci não é essa de hoje. O que aconteceu com ela é que entrou a culpa. Ela já estava de TTT com esse cara. Logo depois que o Edmilson morreu,
a coisa aconteceu e um mês depois ela casou com ele. Só que 3 ou 4 meses depois que ela veio falar para vocês. Mas ela já estava com ele, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Tanto é que o Edmilson não suportou. Então, ninguém me contou não. Eu sei o que eu estou falando. Não vou dizer a fonte, mas é gente deles lá. Então, por que o irmão dela tem treta com ela? Por que a nora, que é a cunhada dela, tem treta com ela? Por causa dessas coisas. Então, hoje, ela não consegue avançar. Ela ficou rancorosa, ela ficou arrogante, ela ficou... Tudo que você pode imaginar que vocês estão vendo aí, inclusive com os escritos dela, por causa de uma coisa chamada culpa. Lá dentro do coração dela, ela tem culpa. Por isso que ela chorava para Deus pedindo perdão. Ela dizia assim, só Deus conhece meu coração. Era pedindo perdão. Por causa da culpa. Só que, olha, me desculpa. Coisa muito grave, pecado de morte, assim, é difícil. É difícil. Vai ter que renunciar muito. Ainda mais que ela casou com o marido dos outros. Mais um pecado grave, pegar o marido dos outros. Isso não existe. Ela tinha que estar solteira e, sabe, pedindo perdão a Deus, tentando reconstruir a vida dela, mas não consegue. Já está andando para trás, ó. O Deus que ela está servindo, ó. Tanto é que ela saiu do sítio, está morando num lugar lá na casa do pai dela. E ela não está feliz, é só você olhar para a cara dela. Ela foi para lá obrigada. Ela não foi para lá para ajudar o pai. O pai a vida inteira teve chácara. A vida inteira foi idoso. Ele tem problema na perna há muito tempo. O Edmilson era vivo. Agora que ela está dizendo que ele está precisando, não. Ele é rico, ele pode pagar 10 empregados para trabalhar lá e ele só comandar. Como acontece com milhões de pessoas aí. O Ratinho, por exemplo, é um. Tem uma fazenda gigantesca, com mais de 300 mil cabeças de gado. E ele trabalha no SBT. Quem comanda o gado? Quem comanda tudo? Ele? Os empregados. Que ele dá as ordens. Ele aqui em São Paulo, ele dá as ordens. O pai dela não pode fazer isso? Precisou ir um Moab para lá? Mentira. É porque eles estão com problema na justiça por causa do filho do Edmilson. Porque o filho do Edmilson sabe dessa treta, desse casamento às pressas, entendeu? Então, gente, abre o olho, acorda. Isso não é uma flor de candura, ninguém é perfeito. Por isso que nós estamos aqui para isso, para desmentir esse monte de herege que tem aí na plataforma. Esse monte de gente que vive no Conto de Fadas. Vive lá na cidade de Oz. É mentira. Essa Fran não vale nada. Tanto é que se bobear, ela dá strike nas pessoas. Entendeu? Manda ela vir tentar me dar um strike. Que aí nós vamos brigar de igual para igual. É diferente. Comigo o negócio é diferente. Porque eu não deixo passar barato. E ela me conhece também. Compreende? Então, é isso que eu tenho para contar para vocês. Aquilo ali é tudo farsa. Ela está morando lá no pai dela porque ela está com um problema na justiça. Ela tem que sair do sítio dela. Um sítio que ela idolatrou a vida inteira, que ela construiu. Que tudo que ela... A vida dela está ali. Ela ia largar o sítio dela para morar na casa dos outros. Para ajudar. Ela pode ajudar o pai dela sem largar a casa dela. É porque ali tem coisa pesada. É que vocês não estão lá em Tocantins para saber. Vocês só sabem o que ela conta. Mas não é a verdade. Tanto é que ela está com briga com o irmão. Entendeu? E ela está lá também para ficar de olho nas terras do pai. Porque se ela não estiver lá de frente, o irmão pega tudo. Aquilo ali é briga de cachorro grande, gente. Vocês não sabem. Entendeu? E essa Fran é muito da esperta. Agora, ela que tome cuidado. Porque Deus está de olho nela. Não vem com esse papinho de Deus, que Jesus, que Ele está muito longe de você, minha filha. Sua vida está toda errada. Dá tempo de você consertar ainda. Estava aí alegre, feliz, cheia de gás.
Agora tá caindo a ficha, né? A culpa tá vindo pesada. Cadê a lua de mel? Que agora virou lua de fel. Igual eu coloquei um vídeo aí atrás, aí, ó. Lá no meu canal. Aí no meu canal tem lua de fel. É lá. Então eu tô contando as coisas que eu sei. Compreende? Isso aí ainda vai dar muito problema. Ainda vai passar muita água embaixo dessa ponte aí. Aguardem. Aguardem, porque isso não é assim como ela passa, não. A coisa é muito mais profunda. Entendeu, pessoal? Então, eu lamento. Quem planta o que quer, colhe. Não é verdade? Então, é isso que eu tenho para dizer hoje. Não deixa de curtir, nem de compartilhar. E eu venho aqui e digo que sei. Ok? Pode o mundo aí dizer que não. Eu sei que é isso que acontece. Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.